A era do pós-guerra terminou. Vivemos uma nova era pré-conflito. Com estas palavras sombrias publicadas na imprensa alemã, o sinal havia sido dado. A Alemanha, após décadas evitando seu poder militar, está agora conduzindo sua maior expansão militar desde a Guerra Fria. Um país que hesitava até mesmo em enviar capacetes para zonas de conflito, agora investe bilhões em tanques, aviões de combate e sistemas de defesa avançados. Putin não esperava isso. Suas ações na Ucrânia despertaram um gigante adormecido. A Alemanha está fazendo um retorno militar massivo que revolucionará suas forças armadas, tornando-as mais poderosas do que Putin jamais imaginou que poderiam ser. Essa revolução militar, no entanto, está acontecendo há um bom tempo. E sabe por que essa transformação chama tanta atenção? Bem, a Alemanha se enfraqueceu muito militarmente. Por anos antes da invasão da Ucrânia, muitos comentaristas denunciavam a situação das forças armadas alemãs. Em agosto de 2019, a revista britânica The Spectator publicou um artigo onde classificava o exército alemão como uma piada completa, afirmando que o país era totalmente incapaz de cumprir seu papel como membro da OTAN. O argumento era forte, mas preciso dizer que ele era justo. Na reportagem, vários acontecimentos daquela época foram revelados e que mostravam a dura realidade. O exército alemão havia se tornado fraco. Entre esses acontecimentos estava a proibição de decolar de seus helicópteros Tiger. Basicamente, toda a sua frota. O motivo? Um erro técnico desconhecido. A matéria usou esse exemplo, além de outros, para demonstrar que um exército que já foi temido por sua imensa eficiência técnica havia se deteriorado ao ponto de não conseguir nem manter seus equipamentos mais importantes nos ares. Os relatórios internos eram ainda mais alarmantes. Segundo o ex-inspetor-geral da Bundeswehr, Eberhard Zorn, em novembro de 2022, apenas 30% dos helicópteros supostamente disponíveis para a Marinha Alemã estavam realmente operacionais. Apenas 1/3 de seus caças de combate funcionava. Mais da metade de seus veículos de infantaria Marder estava fora de serviço, e somente 3 de seus 6 submarinos podiam navegar. Tudo isso pintava o retrato de uma suposta potência que não passava de um tigre de papel. Putin certamente esfregaria as mãos de alegria ao ler esses tipos de relatórios. Mas esta deterioração não aconteceu da noite para o dia. Havia razões para essa fraqueza. Entre 1945 e 1990, o desenvolvimento militar alemão foi restringido devido às suas ações durante a Segunda Guerra Mundial e à subsequente divisão do país em Alemanha Ocidental e Oriental. Mesmo agora, essas limitações ainda estão em vigor. Pelo acordo final sobre a Alemanha, suas forças armadas são limitadas a 370 mil militares ativos, dos quais não mais de 345 mil podem servir no exército e na força aérea. A Alemanha também está proibida de desenvolver armas nucleares, apesar de ter o dinheiro e o conhecimento técnico para fazê-lo. Essas limitações, até então, eram vistas em grande parte da Europa como algo bom, pelo menos até Putin invadir a Ucrânia. Além dessas restrições externas, a Alemanha, traumatizada por seu passado nazista, adotou voluntariamente uma postura antimilitarista, mantendo suas forças armadas sob rígido controle civil e evitando participar de operações militares ofensivas por décadas. O problema causado por essas limitações impostas à Alemanha, combinadas com sua própria abordagem medíocre à defesa, é que o país passou várias décadas, aparentemente, se tornando cada vez mais fraco na frente militar. Para Putin, a fraqueza militar da Alemanha não oferecia nada além de boas notícias para seus planos de invasão da Ucrânia. Ele sabia que um de seus supostos maiores adversários militares europeus tinha um latido muito pior que sua mordida. O que a Alemanha seria capaz de fazer para ajudar a Ucrânia? Claro, poderia enviar ajuda militar, mas dado todos esses relatórios sobre problemas com equipamentos, certamente essa ajuda não faria muito para impedi-lo de tomar a Ucrânia.
Putin não considerou dois fatores críticos. Primeiro, ele pensou que a Ucrânia se renderia quando ele invadiu em fevereiro de 2022. Isso não aconteceu. A Ucrânia defendeu-se bravamente, expulsando a Rússia de várias cidades que ocupou durante a invasão inicial. Desde então, o exército ucraniano só cresceu mais forte com o apoio ocidental, enquanto também revelava que o exército russo tem tantos problemas relacionados a equipamentos quanto o alemão. Isso sozinho poderia não ter sido um problema. No entanto, o segundo problema para Putin é que sua invasão da Ucrânia representou um chamado de despertar para o resto da Europa. E a Alemanha atendeu a esse chamado mais do que qualquer outra nação. 3 dias após a invasão, o chanceler alemão Olaf Scholz subiu ao pódio do Bundestag e anunciou o que chamou de Zeitenwende, um ponto de virada histórico. Suas palavras foram marcantes. Ele disse: "Vivemos agora em um mundo diferente. O mundo depois é diferente do mundo antes." Em um único discurso, Scholz derrubou pilares da política alemã que pareciam inabaláveis. Anunciou um fundo especial de 100 bilhões de euros para modernizar as forças armadas, comprometeu-se a aumentar permanentemente os gastos militares para além da meta de 2% do PIB exigida pela OTAN e, mais surpreendentemente, autorizou o envio de armas letais para uma zona de conflito ativo, a Ucrânia. Foi um choque cultural para um país que, apenas dias antes, tinha como política não enviar armas para regiões em guerra. Como explicou um parlamentar alemão, acordamos em um mundo diferente. E quando o mundo muda, se você não muda com ele, você se torna irrelevante. Nos 16 meses seguintes à invasão da Ucrânia, a Alemanha fez vários movimentos para demonstrar a Putin que estava prestando atenção ao que ele estava fazendo e que estava pronta para responder. No ano seguinte à invasão, a Alemanha já havia encerrado sua dependência do petróleo e gás da Rússia, além de enviar muitas armas para a Ucrânia. Também se tornou um dos mais importantes apoiadores financeiros da Ucrânia, ficando em segundo lugar apenas atrás dos Estados Unidos em termos de países individuais que doaram mais dinheiro para a Ucrânia. Mais recentemente, a Alemanha vem soando o alarme sobre um possível plano russo de atacar a OTAN. No final de março desse ano, um documento conjunto publicado pela Bundeswehr alemã e seu Serviço Federal de Inteligência foi revelado. Esse documento afirmava que a Rússia agora vê o Ocidente como um inimigo sistêmico, como demonstrado pelo fato de sua marinha e força aérea estarem sendo mantidas em alta prontidão, embora ambas tenham relativamente pouco envolvimento na guerra da Ucrânia em comparação com as forças terrestres da Rússia. O relatório apontou para a Rússia comprometendo mais de 6% de seu produto interno bruto com defesa em 2025, junto com os planos do país de aumentar suas forças armadas para 1,5 milhão de membros, como um sinal de algo grande no horizonte. Tudo parece indicar que a Rússia está planejando um confronto com a OTAN, e se esse confronto vier, Putin pode estar prestes a ter uma surpresa desagradável. O gigante adormecido da Alemanha agora está bem acordado e está fazendo algo que Putin nunca achou possível. Está fazendo um retorno militar completo. Veja, a Rússia empurrou a Alemanha para uma revolução completa, o que significa que qualquer guerra que Putin trave contra a OTAN, ele terá que enfrentar um inimigo supremamente poderoso. A Alemanha está se preparando para a Rússia, e se as coisas continuarem assim, o país se tornará mais uma vez uma das potências militares mais respeitadas da Europa. Tudo começa com os gastos, muitos gastos, e nesse sentido, grande parte da Europa está planejando gastos militares mais altos do que em qualquer momento nas últimas décadas. E a Alemanha está liderando esse movimento. Está se preparando para se tornar o quarto maior gastador em defesa do mundo inteiro,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e China, em termos de dinheiro que vai destinar às suas forças armadas. Os números são impressionantes. Somente em 2024, a Alemanha gastou cerca de 88 bilhões de dólares em defesa. Curiosamente, isso ainda é menos do que a OTAN pede, mas isso é uma má notícia para a Rússia. Significa que a Alemanha ainda tem muito espaço para crescer, e tudo indica que veremos seus gastos militares dispararem nos próximos anos. Mesmo com essa limitação do PIB, esses números representam um aumento de 28% em relação aos gastos militares da Alemanha no ano anterior, e quase 90% do que foi gasto há 10 anos atrás. Como você pode ver, a Alemanha quase dobrou a quantidade de dinheiro dedicada às suas forças armadas na última década. Os resultados desses gastos são numerosos. Nos últimos 2 anos, a Alemanha conseguiu enviar mais de 14 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, junto com vários bilhões a mais em ajuda humanitária e financeira. Esses projetos resultaram em uma verdadeira revolução no arsenal alemão. O país está reforçando seus estoques de tanques de batalha Leopard 2A8, considerados entre os melhores do mundo. Esses monstros de aço de 65 toneladas têm blindagem reativa, sistemas de mira computadorizados avançados e um canhão de 120 milímetros que pode atingir alvos com precisão a mais de 3 quilômetros. A Marinha Alemã não ficou para trás. Os novos submarinos U-212CD, que a Alemanha está desenvolvendo, são silenciosos como fantasmas, praticamente indetectáveis, e podem ficar submersos por semanas. Com propulsão independente de ar, eles nem precisam subir à superfície para recarregar suas baterias. No céu, a Alemanha está adquirindo 35 caças F-35A, as chamadas joias da coroa da tecnologia militar ocidental. Esses aviões são furtivos, praticamente invisíveis ao radar, e podem carregar tanto armas convencionais quanto nucleares americanas, como parte do acordo de compartilhamento nuclear da OTAN. Para a defesa aérea, os alemães estão comprando mais sistemas Patriot, os mesmos que têm protegido o céu ucraniano dos mísseis russos, e o sistema alemão Iris-T, que tem uma taxa de sucesso impressionante contra mísseis e drones. Na Ucrânia, o Iris-T já mostrou seu valor, abatendo quase todos os mísseis russos que tentaram passar por sua área de proteção. E não se trata apenas de comprar equipamentos. A Alemanha está construindo uma nova base industrial de defesa. Fábricas estão sendo ampliadas, linhas de produção aceleradas, e o país está investindo pesado em munições. Depois de ver como a guerra na Ucrânia devora artilharia, os alemães firmaram um acordo de 8 bilhões e meio de euros para a produção de munição de 150 milímetros. Que é essencial para qualquer conflito moderno. Mas talvez o movimento mais surpreendente da Alemanha seja o envio de uma brigada blindada de 5.000 soldados para a Lituânia. Isso é histórico. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha evitava posicionar tropas permanentemente fora de seu território. Agora, soldados alemães estão a menos de 200 quilômetros da fronteira russa, prontos para defender o território da OTAN. Esta brigada terá seus próprios tanques, artilharia, defesa aérea e toda a logística necessária. Mas aqui tem um ponto importante. A Alemanha não está apenas comprando equipamentos convencionais. O país está investindo pesado em guerra eletrônica, satélites espiões e inteligência artificial. Estão se adaptando aos desafios da guerra moderna. Com novos satélites, pode monitorar os movimentos de tropas russas em tempo real.
Os sistemas de interferência de radar e comunicações alemães podem cegar e ensurdecer um inimigo enquanto suas próprias forças continuam operando normalmente. O uso crescente da inteligência artificial permitirá à Alemanha desenvolver novos drones e sistemas autônomos que podem enfrentar a Rússia sem colocar tantos soldados alemães em risco. Pense em enxames de drones coordenados por IA que podem sobrecarregar as defesas inimigas ou veículos autônomos que entregam suprimentos em zonas de combate perigosas. Um exemplo impressionante desse investimento em tecnologia avançada é o drone HX-2, que a Alemanha está desenvolvendo com prioridade. Este drone de combate não é um simples veículo aéreo não tripulado. É uma plataforma de armas inteligente capaz de operar em ambientes onde sinais GPS são bloqueados ou interferidos, um cenário comum em guerras modernas contra adversários como a Rússia. Com sua inteligência artificial integrada, o HX-2 pode identificar alvos autonomamente, distinguir entre civis e combatentes e tomar decisões em frações de segundo. Mais impressionante ainda, esses drones podem operar em enxames coordenados, compartilhando informações entre si e adaptando suas táticas em tempo real. Um único operador pode controlar dezenas deles simultaneamente, multiplicando o poder de fogo alemão sem arriscar vidas de soldados. Em testes recentes, o HX-2 demonstrou precisão surpreendente, atingindo alvos a mais de 40 quilômetros de distância, mesmo com forte interferência eletrônica. Quanto ao problema de pessoal militar, a solução alemã foi criativa. Hoje, a Alemanha tem 180 mil soldados, mas quer chegar a mais de 200 mil. Em vez de retornar ao serviço militar obrigatório, que seria politicamente complicado, o país adotou uma abordagem inovadora. Todos os jovens de 18 anos recebem um questionário sobre seu interesse em servir às Forças Armadas. Aqueles que demonstram interesse são convidados para treinamento e podem servir por períodos flexíveis, de 6 meses a 2 anos. Além disso, a Alemanha está criando uma força de reservistas robusta, com a meta de ter 200 mil soldados prontos para serem mobilizados rapidamente. Isso daria ao país uma força total de cerca de 400 mil militares em caso de guerra, um número que certamente faria Putin pensar 2 vezes. E toda essa transformação ocorre enquanto a Alemanha continua sendo um dos principais apoiadores da Ucrânia. Berlim já enviou sistemas de defesa aérea Iris-T, tanques Leopard, veículos blindados Marder e obuseiros PZH-2000 para Kiev. Os treinadores militares alemães, inclusive, já estão ensinando soldados ucranianos a usar esses equipamentos. O país abriu também suas instalações para reparar veículos blindados danificados no campo de batalha. Ano passado, a tecnologia alemã passou por um teste real. Quando a fragata alemã Hessen foi enviada para o Mar Vermelho, ela fez história ao se tornar o primeiro navio de guerra alemão a entrar em combate desde a Segunda Guerra Mundial, abatendo drones Houthi que ameaçavam navios mercantes. Esta não foi apenas uma demonstração de capacidade técnica, mas principalmente de vontade política. Um sinal claro de que a Alemanha está disposta a usar seu poder militar quando necessário. Os analistas de defesa estão impressionados. Muitos acreditam que, se continuar nesse ritmo, a Alemanha poderá ter a força terrestre mais poderosa da Europa Ocidental até o final desta década. Combinando seu poder econômico com novas capacidades militares, a Alemanha está se posicionando como o pilar da defesa europeia, e isso muda profundamente os cálculos de Putin. O líder russo, que antes via a Alemanha como um gigante econômico, mas um anão militar, agora precisa considerar que qualquer agressão contra a OTAN enfrentará uma resposta alemã séria e determinada. A verdade é que a Alemanha de hoje não é a Alemanha de 2022. Ela removeu os grilhões que ela mesma se colocou. E agora está determinada a assumir responsabilidades militares proporcionais ao seu peso político e econômico.
E quer saber o que é mais irônico em toda essa história? Ao invadir a Ucrânia, Putin não apenas falhou em dividir o Ocidente, mas despertou o gigante adormecido da Europa. Uma Alemanha remilitarizada, trabalhando em estreita colaboração com seus aliados na OTAN, representa exatamente o tipo de Europa forte e unida que Putin mais temia. E você, o que pensa a respeito? Acredita que a Alemanha está fazendo a coisa certa ao se rearmar dessa maneira? Será que esse despertar militar alemão será suficiente para manter a paz na Europa? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais análises como essa. Até a próxima!